Saúdo a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Amados, vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 12. Todos acharam? Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós clamamos pela Tua presença. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha falar ao nosso coração, como foi pedido há pouco, de um modo vivo, de um modo irrefutável, e que nenhum de nós saia daqui da mesma maneira que entrou, em nome de Jesus. Que olhos sejam iluminados, que o entendimento seja aberto, que o Senhor desça nessa noite uma unção de sabedoria sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, desde o domingo passado, o Espírito de Deus tem trazido ao nosso coração algumas mensagens que falam a respeito de fidelidade, falam a respeito da necessidade de nós prestarmos atenção à obra completa e perfeita do Senhor Jesus. Nós falamos a respeito da necessidade de sabedoria, de nós orarmos constantemente, pedindo ao Senhor que nos dê graça e sabedoria, para que nós entendamos aquilo que o Senhor fala na sua palavra. Por que que esse assunto, vez por outra, ele é trazido à tona, ele é um assunto recorrente, sobretudo neste lugar? Porque nós temos visto, a cada dia que passa, a necessidade de uma nova reforma na igreja. Uma necessidade que as pessoas voltem à prática das primeiras obras, as pessoas voltem ao primeiro amor, as pessoas voltem a prestar atenção àquilo que está escrito na Santa Palavra de Deus, e não se deixe levar por ventos de doutrina que tem soprado das maneiras mais absurdas sobre a igreja do Senhor Jesus nos nossos dias. Na quinta-feira passada, nós trouxemos uma oração feita também pelo apóstolo Paulo, pelos irmãos Efésios, que aquela carta também é uma encíclica como esta, e não foi feita apenas por aqueles irmãos, mas por todos os crentes de todas as épocas, também neste sentido, que aqueles irmãos, eles fossem despertados. Eles eram irmãos que tinham amor, tinham fé, mas amor e fé não é suficiente. Nós precisamos também da outra ponta desse cordão, que se chama discernimento, sabedoria do alto, para que nós não nos deixemos levar pelos ventos de doutrina que têm soprado, sobretudo nesses dias que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E a igreja precisa dessa sabedoria, a igreja precisa discernir tanto o bem quanto o mal, mas para que isto aconteça, é preciso que nós clamemos ao Senhor, que nós roguemos ao Pai,
que nos ajude, nos dando graça e sabedoria e entendimento espiritual, para que nós possamos viver de um modo digno. Colossenses é uma das cartas de Paulo escritas da prisão, provavelmente em Roma. A epístola em si, como eu disse há pouco, assim como Efésios, ela é uma encíclica, é uma carta circular, que não foi enviada apenas à igreja de Colossos, mas foi enviada a todas as igrejas gentílicas da Ásia Menor, aqueles santos e fiéis que se encontravam não só na própria cidade, mas em toda a Ásia Menor. E Colossenses mostra Jesus como cabeça da igreja. É muito ensinado para nós que nós, quando estudamos Efésios, temos que estudar Colossenses, porque Efésios mostra Jesus, mostra a igreja como corpo de Cristo, e Colossenses apresenta Jesus como cabeça da igreja. E eu queria chamar a atenção de vocês nessa noite para um fato curioso com relação às orações paulinas, sobretudo aquelas orações feitas da prisão. Essas orações têm uma característica curiosa. Paulo não pede por necessidades materiais ou físicas. Ele insiste em todas essas orações feitas da prisão. O alvo dessas orações é pelas necessidades espirituais, tanto dele quanto da igreja. E da igreja, eu repito, em todas as épocas. Não tem nada de errado em nós orarmos por uma situação financeira difícil, por uma enfermidade e tal. Mas a primeira e maior necessidade do crente é orar por sua vida espiritual, por seu andar com Jesus. E aqueles irmãos haviam compreendido a graça de Deus, na verdade, versículo 6, por isto manifestavam fé e amor intenso uns pelos outros. E por esta razão, Paulo começa falando sobre isso, ele exulta e intercede por aqueles queridos, para que continuem vivendo do modo digno do seu chamado. É interessante nós observarmos que as igrejas, as reuniões todas de oração, elas são completamente voltadas para interesses desta vida. Coisas materiais, problemas financeiros, problemas relacionais, familiares e tal. E, embora não haja nada de errado em orar por essas coisas, nós precisamos aprender, como o apóstolo Paulo, a orar pela maior de todas as necessidades, que é a necessidade espiritual. Que nós não nos deixemos enredar pelas necessidades físicas em detrimento das espirituais. Que nós possamos buscar o Senhor com toda a força do nosso coração, clamando a Ele, que nós tenhamos os nossos olhos abertos, os nossos olhos espirituais abertos, para compreender aquilo que está ao nosso redor. Nunca se viu tanta doutrina torta ensinada nos nossos dias. Nunca se viu tanta coisa dita como tendo sido falada por Jesus, quando Jesus nunca falou. E as pessoas, por não conhecerem a palavra, eu tenho insistido nesse ponto, neste lugar, é preciso estudar a palavra de Deus. É preciso ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, ler bons livros acerca das Escrituras e abolir do nosso meio a famigerada teologia da prosperidade. Aquela teologia que tem sido muito mais um desserviço ao Evangelho do que mesmo algo produtivo. E eu conversava com uma pessoa nessa tarde. Muitas vezes as pessoas aprendem que crente não passa por isso, que crente não passa por apertos, por dificuldades, por perdas, por angústias, por necessidades. E quando essas pessoas se deparam com a realidade, muitos se desencantam com Jesus.
Crente passa sim, crente passa por estreitos, crente passa por dificuldades, crente vive enfermidades, experimenta enfermidades, mas com Jesus conosco, atravessando conosco, tudo vai muito bem, como um cântico antigo do passado. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Amém? Amém. Então, queridos, mas o que significa realmente esse viver de modo digno? Será que Jesus tinha em mente nos enclausurar, nos fechar em um mosteiro, nos proteger daquilo que acontece lá fora no mundo? Eu acho que a própria vida e ministério de Jesus respondem a essa pergunta. Ele próprio recebia pecadores, comia com eles. E o grande desafio para nós como igreja é viver no mundo sem nos deixar contaminar por ele. Esse é o grande desafio contemporâneo, desafio tanto para homens como mulheres, para jovens como anciãos. Nós precisamos aprender a passar por essas situações, a conviver com as pessoas, a interagir com elas e influenciar positivamente onde quer que nós estejamos. Amém? Amém. Então, no tempo, nós somos chamados de santos e fiéis pelo apóstolo Paulo. Não que nós sejamos impecáveis, mas porque nós fomos alcançados para ser santos, separados para Deus. A palavra santo significa isso, separado. E nós somos chamados para isso, para ser separados para Deus. Não para nos enclausurar, não para nos colocar no lugar reservado, no mosteiro, onde nós não vejamos ninguém e fiquemos numa postura de invulnerabilidade. Isso não existe. Mas nós precisamos entender que fomos chamados para ser santos, não santarrões estereotipados. Bíblia debaixo do braço, a paz do Senhor, meu irmão. Muitas vezes as pessoas até impostam a voz para fazer isso. Que você seja um crente mais de atitudes do que de palavras. Amém? Amém. Então, o que seria para o apóstolo Paulo esse viver de um modo digno do Senhor? E eu queria compartilhar com vocês isso nessa noite. O apóstolo traz algumas direções para nós, baseado nesta oração feita pelos colossenses, e não só pelos colossenses, mas por todos os crentes de todas as épocas. A primeira coisa, a primeira característica desse viver de modo digno é ter uma cabeça sábia. Versículo 9 diz: por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. O apóstolo Paulo pede que aqueles irmãos transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Precisamos investir tempo em nossas orações, clamando ao Senhor que Ele nos dê, nos conceda entendimento e sabedoria que procedem dEle. Amém? E eu queria parar um pouquinho aqui e chamar sua atenção para o fato que muitas vezes nós desejamos ter experiências com o Senhor. Isso é próprio do ser humano, e nem sempre o Senhor vai nos dar essas experiências. O Senhor quer que nós vivamos por fé. Nós fomos chamados para andar não pelo que vemos ou pelo que sentimos, mas pelo que cremos. Amém. E quando nós cremos verdadeiramente, confiamos naquilo que cremos e sobretudo naquele em quem nós cremos, nós vamos atravessar desertos, nós vamos atravessar vales, nós vamos passar por mares bravios, nós vamos enfrentar tempestades e nós vamos sair dali vitoriosos, porque o Senhor, Ele passa conosco por esses momentos. E nem sempre nós vamos
Senhor está conosco. Mas nós temos a certeza absoluta que Ele está conosco, como disse o nosso irmão Tião na sua oração inicial, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Ele está conosco. Ele diz: eis que estarei convosco por todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Então, quando você estiver vivendo aqueles momentos, aquelas dificuldades, aqueles estreitos, que você diz assim: Senhor, eu não estou sentindo que o Senhor está aqui, eu não estou percebendo nada, não está acontecendo nada, mas eu sei que o Senhor está. Eu creio que o Senhor está. Amém? Amém. O Senhor se agradou da oração de Salomão, porque ele não pediu nada além de sabedoria. As demais coisas lhe foram acrescentadas. O Senhor disse a Salomão: pede-me o que quiseres. E ele disse: eu quero sabedoria. E o Senhor concedeu, além de sabedoria, todas as demais coisas. Essa inteligência espiritual, hoje se fala muito em inteligências distintas, e eu queria pedir licença nessa noite para falar dessa inteligência espiritual que precisa ser desenvolvida, para que não nos deixemos levar pelos ventos de doutrina que tem soprado à nossa volta e tem, sobretudo, soprado com fúria contra a igreja do Senhor. Quando nascemos de novo e passamos a fazer parte da família de Deus pela fé em Cristo Jesus, já nascemos com tudo que precisamos para crescer e amadurecer, crescer na graça e no conhecimento de Deus. Todo cristão precisa ter conhecimento da vontade de Deus, e à medida que andamos com o Senhor através de sua palavra, essa vontade vai sendo revelada a nós pelo Espírito Santo através dessa palavra de vida. Muitas vezes você tem uma dúvida acerca de uma situação, você ora, você clama ao Senhor e invariavelmente vem insights de Deus ao seu coração, vem direções vivas de Deus, vem um versículo que emerge da palavra e você reconhecidamente percebe que aquele pensamento não é seu pensamento, e você recebe aquilo como uma direção viva do Senhor. Então Paulo aqui, ele não está estimulando os colossenses a buscarem visões ou vozes, antes ele ora para que aqueles irmãos possam se aprofundar na palavra de Deus e desse modo terem sabedoria e entendimento espiritual. Muitas vezes eu fico estarrecida com determinadas doutrinas, com coisas que emergem no meio da igreja, no meio da congregação, coisas que são fundamentais, são básicas, são elementares, e as pessoas misturam tantas doutrinas que parece uma grande colcha de retalhos espiritual. Então nós precisamos, para impedir que essas coisas aconteçam, leia a Bíblia. Eu estou trazendo essa palavra nessa noite. Vá para as Escrituras e veja se as coisas verdadeiramente se passam assim. A segunda coisa que o apóstolo Paulo, a segunda característica desse andar de modo digno do Senhor, é ter pés firmados na palavra de Deus. Versículo 10, a parte a fim de viver de modo digno para o seu inteiro agrado. Os pés firmados na rocha é uma consequência dessa inteligência espiritual que leva o cristão a uma obediência prática àquilo que é ordenado na sua santa palavra. Isso fala de testemunho. Aquilo que você mostra às pessoas com atitudes, é um sermão mais eloquente do que as palavras. Muitas vezes as pessoas passam por você, veem determinadas ações e reações suas, e quando olham para você dizem assim: tem algo diferente daquela pessoa. Ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Porque as ações, as atitudes, elas são mais eloquentes. Amém? Amém. Então, na vida cristã, conhecimento e obediência andam juntos. A verdadeira sabedoria espiritual
deve se refletir na vida diária. Na verdade, para o cristão não existe vida espiritual e vida secular. Existe vida transformada pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Isso no seu deitar, no seu levantar, no seu negociar, no seu ir e vir, não tem diferença aquilo que você faz dentro da igreja e fora. Porque você é uma pessoa transformada pelo Espírito Santo de Deus. O caráter prático da vida cristã deve ser resumido em 2 palavras: andar e testemunhar. E esse andar testemunho nos leva a trabalhar para Deus em qualquer lugar que estivermos. Floresceremos onde estivermos plantados. Às vezes eu fico muito admirada pelos testemunhos que vêm, pelas histórias que as pessoas partilham comigo, no seu ambiente de trabalho, no meio da sua parentela, no meio da sua vizinhança. Você ser cristão lá fora é impactante, porque o mundo não está acostumado àquilo que você é como servo de Deus. Uma palavra amena, um ouvido solidário, uma oração específica por uma causa. As pessoas não estão acostumadas com isso. E a grande característica do servo de Deus é o amor. E esse amor é marca, é credencial de crente fiel. E esse amor é o amor a Cristo que nos faz ser diferentes de tudo que está lá fora. Amém? Amém. Terceira característica é ter as mãos ocupadas. Versículo 10, parte B. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Paulo insiste com a ideia desse crescimento mediante o conhecimento de Deus. Precisamos frutificar em toda boa obra. Trabalhar para o Senhor é um ato adorador. Para isso não é necessário um púlpito, uma pregação ou um título formal dentro da igreja, ou um ministério específico dentro da igreja. Nós estamos experimentando um tempo, presta atenção, em que há uma necessidade de sermos criativos na nossa forma de anunciar Jesus. E eu repito, de forma muito mais prática do que com palavras. Então, em nome de Jesus, que nós possamos nos colocar à mercê do Espírito de Deus. Levantou de manhã, faça sua oração e diga: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Me dá sabedoria, me dá entendimento espiritual, me mostra em que trilha eu devo andar neste dia. Me dá as ferramentas espirituais que eu necessito para a jornada de hoje. Me dá os equipamentos que eu preciso para essa jornada e que eu seja uma bênção. Sabe quais são as orações que são feitas hoje? Senhor, eu quero a minha bênção. Mas diga: Senhor, que eu seja uma bênção nesse dia, em nome de Jesus. O Senhor diz em sua palavra que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. E há muita madeira e palha inúteis dentro das igrejas, espalhadas pelo mundo afora, esperando que o Senhor ateie fogo nelas. E esse fogo, eu não estou falando de juízo, não estou falando do fogo do inferno, eu estou falando de provas. Muitas vezes, por não sermos frutíferos no reino de Deus, esperarmos sempre bênção, 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 as ovelhas que são gordas de bênçãos espirituais, mas que não abrem mão do seu comodismo, da sua comodidade, nada fazem pelo reino de Deus, vão experimentar grandes provas, vão experimentar grande fogo da parte de Deus. Então que o nosso coração hoje possa ser tocado pelo Espírito de Deus, para que nós sejamos usados por Deus para toda boa obra, para que possamos frutificar em toda boa obra, em nome de Jesus. Amém. Quarta característica: precisamos ter as costas fortes para enfrentar as dificuldades. Versículo 11, a parte A, diz o seguinte: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Aqui
ele fala de uma excelência moral que devemos ter como alvo. Conhecimento, obediência e serviço também precisam estar associados ao caráter moral do Filho de Deus. O cristão precisa ser fortalecido no Senhor para não esmorecer diante das vicissitudes, diante dos problemas, das dificuldades da vida. São tantas tribulações, são tantas angústias pelas quais passamos, que é preciso que nossas costas sejam fortalecidas por Deus, nós sejamos revestidos com toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as astutas ciladas do nosso adversário. Porque, amados, são muitas as provas. E se eu subisse aqui, nesse tapete novo, que o pastor já fez a propaganda, para dizer a você que não é assim, eu estaria mentindo. Eu estaria fazendo uma propaganda enganosa da vida de um servo de Deus. Não é verdade. Nós passamos por estreitos, e eu digo mais a você, tem estreitos que são tão estreitos que só dá para passar de lado. O negócio é sério. E nós olhamos assim e dizemos: Senhor, como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou vencer essa dificuldade? Como é que eu vou vencer esse problema? Com o Senhor. Passando com o Senhor. Ele disse: no mundo passais por aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. E se o Senhor venceu, Ele também nos habilitou a vencer. Servos de Deus enfrentam dificuldades, enfrentam enfermidades, enfrentam perdas, enfrentam separações, enfrentam morte. Mas o Senhor é conosco. Amém? Amém. Glória a Deus. O cristão precisa ser fortalecido por Deus para não esmorecer, para continuar glorificando o Senhor no meio das dificuldades. Nós acabamos, eu e o pastor Malta, acabamos de ler um livro, o último livro de Brennan Manning. Deus o ama do jeito que você é. Nós choramos, nos emocionamos, teve momentos em que nós não entendemos nada, mas no final nós vimos aquele homem numa cadeira de rodas, cego, mal consegue balbuciar uma palavra, vítima de uma doença crônica, da qual ele nunca foi curado, e no final da vida, depois de pregar a multidões serem alcançadas pela instrumentalidade daquele servo de Deus, ele termina a sua vida, como diz o apóstolo Paulo, guardando a fé. E ele levanta o estandarte da graça de Deus da maneira mais linda que eu já vi na vida. O pessoal da teologia da prosperidade precisava ler aquele livro. Precisava perceber o que é ter costas fortalecidas pelo Senhor, costas que glorificam, de pessoas que glorificam a Deus, mesmo no meio da maior das aflições. Ele termina o seu livro já com a ajuda de uma outra pessoa que já estava escrevendo por ele, que ele já não tem mais movimentos, coordenação motora, mas ele está ali defendendo e levantando esse estandarte da graça de Deus de um modo lindo, de um modo maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar e nos encher dessa graça viva. O John Piper, num dos seus livros, ele diz assim: cristãos fracos não sobreviverão aos dias que virão. Nós estamos vivendo dias maus sobre a terra. E brincar de ser crente é a brincadeira mais perigosa que eu já vi na vida. A última característica desse viver de modo digno do Senhor, nós encontramos no versículo 11, a parte B, e no versículo 12, que diz assim: em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então a quinta característica é ter um rosto alegre, ser perseverante, longânimo e grato a Deus.
E nós temos de alguma maneira tentado imprimir no coração dos irmãos uma capacidade de agradecer. Agradeça a Deus, glorifique o Senhor por tudo, em tudo dai graças. Na vida de um servo de Deus, até quando tudo dá errado, dá certo. Ouviram isso? Às vezes nós passamos por determinadas coisas, passamos por determinados problemas, não entendemos porque eles vieram, mas o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. E todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa: grandes coisas o Senhor tem para você. Amém. Esta situação que tem causado tanta tristeza, tantas lágrimas, o Senhor reverterá em bênção lá na frente, e será para a glória e para a honra do nome dEle, em nome de Jesus. Porque você, meu amado, você é amado de Deus, você é amada de Deus, e grandes coisas o Senhor tem para você. Amém? Amém. Certo pensador cristão disse o seguinte: alegria é negócio sério no céu. Cristão triste é um difamador do seu Senhor. E se não há alegria em nossa vida, há algum vazamento em nosso depósito espiritual. A alegria do cristão não é porque tudo está bem, é porque ele tem a Jesus. É uma alegria invisível, é uma alegria sobrenatural, é algo que nós não entendemos. As pessoas, sobretudo, que estão lá fora, não entendem. Mas o Senhor é aquele que honra você quando você manifesta essa gratidão e essa alegria. Muitas vezes houve momentos em que eu glorifiquei a Deus em lágrimas, agradecendo ao Senhor por determinadas situações tão difíceis, enfrentadas, mas que lá na frente eu percebi que o Senhor tinha algo para mim diferente. Amém? Amém. Precisamos orar para ter longanimidade com os pecadores à nossa volta. No meio da igreja também há aqueles que se colocam como bandeiras de justiça, como se nunca tivessem pecado. Seja longânimo com o seu irmão, seja tolerante com os pecadores à sua volta. Não tolerância no sentido de pecar com eles, mas por entender que um dia você foi alcançado e aquela pessoa também precisa de Jesus, tanto quanto você um dia precisou e foi acolhido por Ele. A palavra de Deus nos ensina que o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. E Ele não espera que nós mesmos façamos diferente. Uma vez eu ouvi alguém dizer que o Senhor odeia o pecador. Eu quero redizer essa frase daquele pregador tão querido, tão estimado. O Senhor olha para o pecador, quando esse pecador é escolhido de Deus, quando o Senhor tem um plano para a vida dele, o Senhor o amou antes da fundação do mundo. O Senhor o escolheu primeiro, o Senhor tinha um plano para ele e tem algo grandioso para a vida desse pecador. E o Senhor vai pegar ele e vai transformá-lo para a glória e honra do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Também precisamos criar dentro da igreja uma cultura de ação de graças, até mesmo pelas bênçãos que ainda não recebemos, mas estão a caminho. É outra coisa que eu queria ensinar a você nessa noite. Aprenda a agradecer pelas bênçãos que estão a caminho. Toda vez que um crente murmura, ele está cantando um cântico de vitória para o adversário. Mas quando nós, pela fé, mesmo que os olhos humanos ainda não estejam vendo nada, você diga: Senhor, eu creio que o Senhor está agindo nessa situação, e eu já vou começar a oferecer ao Senhor ações de graças por essa vitória que está a caminho. Não estou vendo nada, nem estou sentindo nada, mas eu creio que o Senhor já está fazendo, porque sua palavra não pode mentir. Amém?
o que aprendemos aqui sobre esse viver de modo digno? Em primeiro lugar, precisamos aprender a clamar ao Senhor por sabedoria e entendimento espiritual, principalmente para conhecermos a vontade de Deus para nós. Segundo lugar, precisamos aprender a orar por firmeza na fé, sobretudo para obedecer aquilo que o Senhor ordena. Terceiro lugar, precisamos aprender a orar para que nos tornemos frutíferos para Deus em toda boa obra, aonde quer que nós estejamos. Quarto lugar, precisamos aprender a orar para sermos fortalecidos no Senhor e não esmorecermos diante das dificuldades, nem sucumbirmos às inclinações de nossa carne. E último lugar, nós precisamos orar incessantemente para ter o rosto alegre, para ter perseverança, longanimidade e gratidão. E isso sempre. E ao Senhor toda a honra e toda a glória. Amém. Que o nome dele seja glorificado na sua vida, em nome de Jesus.